Olá, já pararam para pensar numa coisa? Como é que pode um único livro, a Bíblia hebraica, dar origem a duas ideias sobre Deus que parecem, totalmente opostas? É exatamente esse quebra-cabeça fascinante que a gente vai explorar agora. A grande questão que nos guia é essa aqui. Como o mesmo texto consegue inspirar, ao mesmo tempo, a crença num Deus que é uma unidade absoluta e também a crença numa trindade, com três pessoas num só Deus. Parece um nó, né? Vamos tentar desatar isso juntos. Para a gente não se perder, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro vamos firmar a base, a ideia da unidade de Deus. Depois, vamos ver os versículos que são pilar dessa visão. Aí, a gente muda a lente para enxergar uma interpretação diferente, buscando pistas de uma pluralidade divina, e no final a gente coloca as duas visões lado a lado para entender o contraste. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. A crença de que Deus é um só, absoluto, indivisível. Esse é o coração do monoteísmo judaico. E só para todo mundo ficar na mesma página, quando a gente fala de monoteísmo no contexto judaico, estamos falando da fé em um Deus único, que não se divide, uma entidade só. As palavras-chave aqui são sem parceiros e sem pluralidade, é uma unidade total. E olha, essa crença não surgiu do nada, não é só filosofia. Ela está totalmente ancorada em passagens bem específicas das Escrituras. Vamos dar uma olhada nas mais importantes. Esse versículo aqui, esse é conhecido como o Shema. É, talvez, a declaração mais forte da fé judaica. Ouve, Israel. É quase um prestem atenção. E a verdade central é essa. O Senhor é um. Não dois, nem três. Um. É a pedra fundamental de toda a teologia judaica. E aqui, direto dos 10 mandamentos, a instrução não podia ser mais clara. Deus se apresenta e logo de cara estabelece a regra da adoração exclusiva. Não terás outros deuses. Isso reforça a ideia de que só existe um soberano. Ponto final. O profeta Isaías ainda vai além. Não é só sobre ser o Deus principal, é sobre ser o único que existe. A expressão primeiro e último reforça essa natureza eterna, sem igual de Deus. Para essa visão não tem ambiguidade nenhuma na Escritura. Certo. Agora vamos fazer um exercício. Vamos virar a chave, mudar a perspectiva. Que tal a gente ler esses mesmos textos, mas com uma lente interpretativa completamente diferente? A lente da doutrina cristã da Trindade. E aqui está o ponto crucial. Os textos não mudam, são exatamente os mesmos. O que muda é o jeito de ler. E é aí que a nossa análise fica realmente interessante. A grande virada aqui é que a interpretação cristã não se limita à Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Ela é guiada pelo que vem depois, pelo Novo Testamento. É porque o Novo Testamento fala mais abertamente da Trindade que os teólogos cristãos olham para trás e enxergam o que eles acreditam ser pistas. Então, onde é que estariam essas pistas de uma pluralidade dentro de Deus? Vamos revisitar algumas passagens bem conhecidas, mas agora com esses óculos novos. Logo no comecinho da Bíblia, no momento da criação, olha o que a gente encontra. A voz de Deus não diz "eu farei" no singular, diz "façamos" no plural. Para os intérpretes cristãos, isso não é um detalhe à toa. O uso dos pronomes no plural, façamos e nossa, é visto como o primeiro indício de que existe mais de uma pessoa ali na divindade, conversando entre si no ato da criação. E esse padrão parece se repetir lá em Isaías. A voz do Senhor começa no singular. A quem enviarei? Mas logo depois muda para o plural. Quem há de ir por nós? De novo, para a teologia cristã, essa mudança do singular para o plural na mesma frase é super significativa. A expressão por nós é interpretada como mais uma evidência de um conselho divino, uma pluralidade de pessoas dentro de uma única essência divina. Agora vamos para uma história. Abraão está lá na sua tenda e recebe uma visita. E não é de uma pessoa, mas de 3 homens. O curioso é que o texto diz que foi o Senhor que apareceu, mas mesmo assim, ele se curva diante dos 3. Essa cena, na tradição cristã, é frequentemente vista como uma manifestação física de Deus. E o número de visitantes, 3, não é coincidência. É interpretado como uma prévia, sabe? Uma representação simbólica das 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, agora chegamos no ponto alto da nossa conversa, vamos colocar essas duas visões, uma de frente para a outra, e entender direitinho como a mesma Escritura
pode levar a conclusões tão, mas tão diferentes? Dá uma olhada nessa tabela, ela resume bem. Em Gênesis 1:26, o nossa imagem, na visão judaica, é o chamado plural majestático. Era comum reis e deuses usarem o plural para falar de si mesmos, para mostrar grandeza. É como um rei dizendo nós decretamos. Ou então, poderia ser Deus falando com sua corte de anjos. Já na interpretação cristã, é uma janela para a Trindade. O mesmo acontece em Isaías 6:8. O por nós pode ser Deus falando com seu conselho de anjos ou, na visão cristã, um diálogo dentro da própria divindade. Então, a gente percebe que o ponto de virada não está nas palavras do texto, mas na ferramenta de interpretação. De um lado, uma visão que se baseia somente na Bíblia hebraica, do outro, uma visão que lê esses mesmos textos, mas com a lente extra do Novo Testamento, o que acaba dando uma nova cor e um novo significado a tudo que veio antes. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. O que será que tem mais poder? É a palavra em si, ali gravada, ou é a lente que a gente usa para ler essa palavra? Uma questão que, no fundo, vai muito além desse tópico e fala sobre como a gente constrói tudo aquilo em que acredita.